O podcast que você ouve agora é uma produção da Central 3. Bem-vindo, bem-vinda, amigo e amiga do podcast Meio Campo. Hoje é dia 29 de abril de 2024. Eu me chamo Leandro Amin, estou ao lado de Bruno Bonsante, vestindo mostarda. Leandro Stein, vestindo Argentina. Felipe Lobo, vestindo Inter de Milão. E Matias Pinto, vestindo Bazuros. Eu estou de Hering branca, porque voltei leve de tempos sombrios. Senhores, vocês que estão vendo por vídeo, olha aqui, ó. Sério, andem com esse negócio a tiracolo, principalmente se você está em cidades grandes que tem uma zeladoria como a de São Paulo. É repelente, gente. Repelente porque o bicho está pegando mesmo, e literalmente, se você considerar que o mosquito Aedes aegypti é um bicho. Peguei uma dengue pesadíssima, mando um beijo público pra Carolina, minha namorada, meu amor, que deu todo o suporte do mundo, inclusive com os freelas, né? Porque a gente toca trabalho na vida e na dengue não dá pra trabalhar. Não pensa que na dengue dá pra jogar um videogame, dá pra assistir um filme, não dá pra fazer nada. Você fica realmente fora de combate. E ela só não veio apresentar o podcast Meio Campo. Isso eu falei, não precisa, deixa que o Matias, o Bonso, o Stein e o Felipe Lobo tocaram, eu agradeço, estava com saudade de vocês, agradeço também por vocês terem segurado a onda nesse tempo, e agradeço imensamente a nossa comunidade. A gente tem uma comunidade de ouvintes, amigos e amigas que mandaram mensagens muito bonitas, muito legais pra mim. Tô bem, tô firmão. Tudo bem, Bruno Bonsante? Tudo bem, também tô bem. Eu fico feliz de vê-lo saudável, de ouvi-lo saudável, e reforço os seus conselhos, né? Tomem cuidado com o mosquito, usem repelente. Você falou numa cidade com a zeladoria de São Paulo, né? Ou seja, com nenhuma praticamente. Então, realmente tem que tomar muito cuidado. Tem um bolsonarismo moderado, né? Eu descobri hoje o conceito, um conceito novo aí. O Leandro Stein, eu tenho a impressão que de nós cinco aqui, você é quem mais se hidrata. É verdade? Quanto litros de água você toma por dia? Bem-vindo de volta. Bom, obrigado. Já fiz um exame que tomei 6 litros de água em um dia, né? Mas por conta de pedra nos rins, né? Tive problemas com pedras nos rins há alguns anos, e para não ter de novo, e assim, dureza, trabalhar com pedras nos rins. E assim, se vocês procurarem no antigo site o texto do Hamburgo rebaixado que eu fiz, foi um dia que eu tive crise de pedra renal. Então, foi feito ainda com mais dor. Tava tipo essa porra de rebaixamento do Hamburgo. Nossa, eu tomei tramal na veia. Tava chapado. Essa é uma das grandes dores do mundo, sem dúvida, a pedra no rim. É preciso beber água, viu, Matias? Você, eu sei que bebe pouco. Eu bebo pouco. Eu bebo água misturada com outras coisas. Né? Tá bom. O famoso Fernet 100-0, né? Eu tomo muita água misturada com café, né? Só que aí tem o efeito oposto, né? Pois água em forma de gelo. O Felipe Lobo mostra uma canequinha de café. Felipe Lobo, eu perdi, né, nesse tempo todo, consegui assistir, assim, o meu time jogou jogo importante, ganhou, tal, não consegui assistir Palmeiras e Del Valle, por exemplo, né, trouxe pro Palmeiras, não consegui assistir, Palmeiras e Internacional também, não consegui ir para São José dos Campos nesse último sábado para ver São José e Costa Rica, embora já estivesse um pouquinho melhor. A gente fica fraco. Sorte minha, né? Sorte minha. Mas deu pra irritar, porque eu assisti pela TV. Deu pra irritar bastante. Entre as coisas que eu perdi aqui foi o título da Inter de Milão. Parabéns, você que está vestido de Inter de Milão, né? E torce, gosta da Inter de Milão. Inter de Milão campeã na Alemanha, desde das últimas duas... Da Itália, né? Falando na Alemanha, né? Nas últimas 3 semanas foram quantas vezes que o Bayer Leverkusen conseguiu empatar um jogo depois dos 49? Isso aí tá virando um abraço pro time da KTO, né? Porque se tiver um jogo Botafogo de 23 contra Leverkusen de 24, eu vou ficar rico. Aí não tem erro. Tudo bem, Felipe Lobo?
Salve, salve a mim, bem-vindo de volta, um prazer tê-lo aqui de novo, que bom que você recuperou. Dengue é muito difícil mesmo, eu acho que eu até tive sorte, porque eu consegui recuperar relativamente rápido, a minha mãe teve dengue e ficou muito pior, então eu sei como é duro, então muito bem-vindo. E obrigado. A Inter agora tá, na verdade, só vendo se pode bater o recorde do Napoli, mas é difícil, né? Tem que ganhar basicamente todos os jogos, e a Inter meio que já tá soltando a corda, né? Não tem outra competição, né? Já tá no momento de festa. Tudo bem que o time é bom, né? Então venceu mesmo sem precisar forçar muito. Mas a Inter fez um ótimo trabalho aí, então é legal de ver. E o que eu achei interessante é que a Inter ganhou no fim de semana e o Lautaro ainda tá disputando a artilharia da Série A. E aí teve um pênalti. O batedor oficial da Inter é o Çalhanoğlu, que é um dos melhores batedores do mundo, né? Ele bate muito bem. Ele bate muito bem, eu lembrei do Zé Silvério. Ele bate muito. Mas ele bate realmente, assim como o Marcelinho era ele quis bater, né? Ele quis bater, claro. E aí o Çalhanoğlu bate muito bem. E o Lautaro pegou a bola e deu pro Çalhanoğlu, né? Não teve briga, tipo, não é bagunça, pra ser artilheiro. Então é legal, né? Mas o jogo bom do italiano nesse fim de semana foi outro. A gente vai falar de algumas coisas. O Bolonha, hein? Aliás, tá bem agradável o futebol italiano, na minha modesta opinião. Muita coisa interessante para se assistir. Quero mandar um abraço pro Michel Knopak, o Marcelo Frondeblock, o Kevin Bittencourt, que lembra da Luana, que a recuperação da Luana seja a melhor possível, a volante e meia da seleção brasileira. Descobriu um câncer, inclusive um câncer bem raro, né? Um câncer que não é normal. Linfoma, eu acho. E nosso coração para Luana, que a recuperação seja o mais breve e o menos dolorosa possível. Estevão Dias, um abraço. Matheus Cremonese, Eduardo Stalin. Olha, eu recebi a mensagem. Padilha, um beijo pra você. O linfoma de Hodgkin. Perfeito. Quero mandar um abração pro Padilha, que não nos assiste ao vivo mais, pelo horário não consegue, mas no café da manhã, ele preparando o café da manhã pra filha, tá com a gente. Padilha, um abração pra você, obrigado pela força nesses dias também. Vinícius Maia, Rafael Montanaro, Patrick Ferreira, Regis Radaeli. Olha, eu vi, depois que eu comecei a melhorar um pouquinho da minha enfermidade, consegui ver bastante jogo. Nesse fim de semana deu pra ver bastante coisa, deu pra ver até o que eu não queria, porque o futebol brasileiro tá baixo astral, né? É goleiro que rola pra cá, pra lá, é arbitragem que tá muito mal. Inclusive, deixa eu falar brevemente aqui sobre torcida organizada, no caso, porque quando eu falo que tenho largado a mão de torcida organizada, mesmo não querendo, porque eu fico pensando, será que tem cobrança interna, né? A cobrança externa, nota oficial, Instagram, Twitter, eu não quero saber disso, mas eu queria saber se dentro da Gaviões da Fiel aconteceu alguma coisa, se alguém se conversou lá dentro, se alguém se deu o trabalho de dignificar a história, inclusive da instituição, que é muito séria. E se alguém falou sério, cobrou a sério as pessoas que invadiram uma quadra de futsal para bater em menor de idade. Se aconteceu e a gente não sabe, ótimo, não é pra gente saber mesmo. Eu espero que tenha acontecido, eu espero que a cobrança seja forte lá dentro. Se alguém se importou lá dentro para fazer esse tipo de cobrança, ótimo, é para isso que uma torcida organizada tem liderança, tem diretoria e tudo mais. Eu já deixei um pouco de acreditar nisso, né? E depois, muita gente quer que a gente aqui tem mais tendência a entender fenômenos sociais, a gente entende a violência urbana, a gente tem um olhar mais razoável para as coisas que acontecem no futebol. A gente tem que pôr a cara e o peito para defender a torcida organizada contra um monte de coisa que acontece, inclusive acontece sempre, ninguém fala nada, ninguém acontece nada, como aconteceu com a torcida do Fluminense ontem, que mais uma vez chega aqui em São Paulo, chega em Itaquera e não pode ver o jogo. Coisa pra gente defender tem bastante, mas eu espero que dentro das próprias torcidas as coisas aconteçam, porque invadir uma quadra de futsal para bater em menor de idade, para isso não precisa existir. Mas a gente vai falar primeiro de Premier League, ô Bruno Bonsante. O Arsenal não desistiu do título, continua na briga, a vitória foi muito importante diante do Tottenham. No entanto, o Manchester City não está dando sinais
de que é o seu pior momento na temporada. Aliás, o retorno do Manchester City é muito forte, né? Mas nesse momento está conseguindo ganhar os pontos sem se esgotar, né? Que tal para você a saga, que agora já não tem mais o Liverpool? Nesse momento o Liverpool está suspenso dessa briga, mas o Arsenal está fazendo o que dá. O Arsenal tá. Acho que é uma das grandes méritos dessa caminhada do Pep Guardiola no Manchester City é que raramente, né, nos títulos que ele conquistou, não teve um adversário à altura, né? Que é o que torna muito impressionante, né? Ter dominado o campeonato inglês como ele dominou, porque é um campeonato em que tem vários clubes que têm recursos, né? A gente até vai falar um pouco mais sobre a questão financeira da Premier League daqui a pouco, mas então é muito difícil que em um ano, né, nenhum desses clubes com recursos consiga encaixar um bom trabalho. Dos títulos do Guardiola até agora, né, ele teve um desafio sério do Arsenal e 2 do Liverpool. Teve 2 anos que foram mais fáceis, que o Manchester United foi vice-campeão com muita distância, mas tem outros excelentes times, né, que esse Manchester City deixa para trás. E esse Arsenal está se mostrando ser um deles, né, melhor do que o do ano passado. Esse ano, por exemplo, se não ganhar o título, não vai ser por causa de nenhum grande colapso, como aconteceu no fim do ano passado, vai ser só porque o City somou mais pontos e é um time ligeiramente melhor. O Arsenal ainda caminha para ter uma ótima campanha, e acho que a maneira como atropelou o Tottenham no primeiro tempo desse jogo, né, que era um jogo, uma armadilha gigantesca, fora de casa, um clássico, um time bom, um time do Tottenham que está há 1 ou 2 anos, ali há 2 bons mercados, com o Postecoglou, de se tornar realmente um candidato, né, um time muito forte, porque tem muita coisa boa acontecendo no Tottenham. A maneira como abre 3-0 no primeiro tempo e se impõe, acho que é um excelente sinal, né, para um time que teve dificuldades, a gente até falou quando foi eliminado da Champions League, de lidar com situações de alta pressão. Depois baixou um pouco, cometeu erros e o Tottenham não conseguiu voltar no jogo, mas o Arsenal ainda conseguiu manter a vitória. O City não tropeçou contra o Nottingham Forest, que não ia acontecer, e agora o Arsenal está nessa posição que outros clubes já estiveram, né? Somente o Liverpool, 2 vezes com o Klopp, de ficar torcendo para o City perder pontos em jogos em que o City quase nunca perde pontos, né? E consigo dizer que é um pouquinho frustrante, mas tem que acreditar. São 4 jogos que o City tem pela frente, tem algumas armadilhazinhas, né? Você tem um Fulham fora de casa, tem o Wolverhampton, que costuma ser uma pedra no sapato, tem um Tottenham fora de casa, que é um jogo bem difícil mesmo pro City. Então pode acontecer, e o Arsenal ainda tem que fazer a parte dele. Não tem como, pelo histórico e pelos personagens envolvidos, não dizer que nesse momento o favorito ao título inglês é o Manchester City, né? Tem a vantagem, tá atrás, mas tem um jogo a menos, só ganhar os 4 jogos, e é o que costuma acontecer. Para ser outra coisa, para ser um título do Arsenal, precisaria acontecer algo diferente. Mas, de qualquer maneira, é uma temporada para se aplaudir do Arsenal pela consistência, pelo nível de futebol que apresentou e por entregar a promessa, né? Porque no começo da temporada faz contratações para dar um passo à frente e, na minha opinião, deu um passo à frente, mostrou um futebol melhor, mostrou um futebol mais consistente, fez uma campanha melhor e mereceria ser campeão, só que o City está sempre aí, né? Por aí, pairando sobre os clubes da Inglaterra que merecem ser campeões e, no fim das contas, ele acaba sendo. Mas vamos ver o que acontece nessas últimas 4 rodadas. E é curioso que tanto o United quanto o Arsenal podem impedir a dobradinha do City, né? E que são justamente os 2 clubes com o maior número de dupla conquista, né? Tanto da primeira divisão e da Copa da Inglaterra, com 3 cada um, e o City vem logo atrás com 2, podendo igualar ambos os clubes. É difícil, pelo histórico, né? É difícil acreditar que o Manchester City vai tropeçar, mas, assim, claro, tem isso que o Bonsa falou. O papel do Arsenal é jogar todas para ganhar todas e torcer para um tropeço. O jogo mais difícil é o Tottenham, que realmente costuma ser uma pedra no sapato do Manchester City, mas mesmo assim não dá para acreditar muito que vai ser. Mas para quem tá atrás, ou não nos pontos, mas em pontos perdidos, né? Você tem que fazer a sua parte e ganhar. E acho que o Arsenal, como o Bonsa disse, acho que se coloca num papel mais importante, assim, em termos
de campeonato inglês e até de Europa, né? Porque pegou o Bayern de Munique, tudo bem que é o Bayern de Munique que não está na sua melhor temporada, mas fez um duelo relativamente equilibrado, assim. No segundo jogo acabou não ficando muito perto da classificação, mas também não tomou um baile, né? Como já aconteceu várias vezes. Então acho que tem dado passos. Aí a gente sabe que o normal é isso, né? Você dá passos aos poucos. E eu fiquei pensando, até ia perguntar pro Bonsa isso, porque nessa era Guardiola, eu não sei quando vai acabar, quando o Guardiola vai decidir sair do Manchester City. Não mas, rápido assim, bastante, mas... mas eu acho que pelo trabalho do Klopp, que ele vai encerrar agora, eu acho que ele vai ser mais lembrado pelo o feito histórico de ganhar um título do Manchester City na Premier League, pela dificuldade que é a Premier League, do que até pela Champions League, porque a Champions League te permite, né, variações e tem... permite, né, como permitiu a Inter chegar sem ser um dos 2 melhores times, a Inter chegou até a final da Champions League, né? E no caso do Klopp com o Liverpool, ele teve que fazer uma temporada absolutamente fantástica, 2 anos seguidos, e assim, pro Manchester City teve que escorregar um pouquinho pro Liverpool conseguir. Então eu acho que esse feito, daqui a um tempo, quando a gente tiver uma distância histórica para olhar para isso com calma, talvez a gente olhe para esse título da Premier League do Liverpool com os olhos assim, isso aqui foi impressionante, porque ele conseguiu quebrar uma sequência do Manchester City que parece impossível, né? Pelo que eles fazem, né? Por tudo, porque eles têm tudo. Manchester City tem um time riquíssimo, jogadores muito bons e o melhor técnico do mundo. É difícil competir assim, né? E do jeito como fez, né, naquela temporada, parece que é a receita. Você precisa derrotar o Manchester City por nocaute, né? Não adianta ficar trocando pontos, abrindo vantagem, o Manchester City voltando. O que o Liverpool fez naquela temporada foi basicamente ganhar, se eu não me engano, 23 dos primeiros 24 jogos. Então chegou fevereiro, ali quando parou por causa da pandemia, já não tinha mais disputa pelo título, então não tinha como o Manchester City voltar, né? Se tem como o Manchester City voltar, ele costuma voltar. Eu acho que talvez, sim, olhando com um distanciamento, e acho que um ponto importante vai ser o que vai acontecer, né? Por exemplo, se o Arsenal também consegue, com o Arteta, acho que dilui um pouco isso. Se você tem outros que conseguem, talvez dilua um pouco. Mas acho que o principal feito mesmo foi não ter feito só uma campanha como essa, né? O Klopp fez 3. É que só uma deu título, porque o Manchester City conseguiu somar mais pontos em outras 2. Mas ele colocou o Liverpool com menos recursos, não com poucos recursos, com muitos, mas menos, no patamar do City em 3 campanhas da Premier League. Esse eu acho que é um grande feito mesmo. Isso eu acho que torna o Klopp um técnico tão especial nesse trabalho com o Liverpool, além das outras coisas de reconstrução que ele fez. Fazendo só uma observação aqui de que coisa maluca que foi. Maluca não, mas não é muito normal a gente ver o que aconteceu entre Salah e Klopp, né? Não são imagens normais, e o Salah não deu a entrevista, mas deixou o recado, né? Esse é o tipo de coisa, né, bom? Assim, que é curioso, né? Não quero falar, mas estou deixando uma mensagem para vocês trabalharem aí. E assim, a gente tem que ver se é sintoma da causa ou da consequência da decisão do Klopp, né? Se esse tipo de insatisfação estava cozinhando no vestiário e o Klopp percebeu, chegou a hora de eu ir embora. Além de, né, dá pra ver que ele tá com menos energia, dá pra ver que o time tá com menos energia, ou se isso é consequência da decisão dele ter saído e o Salah só falou, bom, esse cara não vai estar aqui ano que vem mesmo, então o que eu tenho a ver com isso, né? Eu acho que talvez pode ser um pouco dos dois, né, até porque eu não acredito que o Salah tenha esse desrespeito com um técnico que fez tanto por ele, né, ele praticamente revolucionou a carreira dele como o Klopp, mas assim, está muito claro também nessa sequência final do Liverpool que não que seja bom porque é melancólico, né? Esse fim do Klopp, 3 jogos sem nada para brigar, mas pelo menos não dá aquele gostinho, não está dando aquele gostinho de tipo, putz, esse trabalho poderia continuar, porque parece nessas últimas semanas, claro, que houve um esgotamento de alguma coisa, né? No trabalho do Klopp no Liverpool. Não é a primeira vez que isso acontece, nas outras o Klopp conseguiu dar a volta por cima. Dessa vez parece que ele não tem energia para isso, mas assim, essa era uma temporada de transição para o Liverpool, que no vácuo, um terceiro lugar, brigando pelo título até o fim, seria um ótimo resultado.
é que teve esse peso extra atribuído pela decisão do Klopp e acaba tendo um sabor de decepção. Mas acho que você tem, com Salah ou não na próxima temporada, inclusive, é uma boa base para o próximo técnico, que aparentemente vai ser o Arne Slot. Leandro Stein, dinheiro é problema, sim. Tem times que aparentemente gozam de mais condescendência dos gestores e de quem fiscaliza, e de quem denuncia, e de quem pune. Mas o futebol inglês já está mostrando, já não é de hoje, que o tamanho, né, o preço, o quão caro é manter essa estrutura, faz com que alguns times mostrem um pouco de desnutrição, subnutrição econômica para conseguir estar lá em cima, para conseguir se manter lá em cima. Já não é o primeiro ano que a gente vê times perdendo ponto ou quase perdendo ponto por causa de problemas relacionados a dinheiro. O Everton, por exemplo, nesse ano. O Leicester está em festa, campeão inglês recentemente, a história do clube a partir dali é outra, mudou completamente, o clube está em festa por voltar à elite do futebol inglês, mas questões econômicas preocupam, não parece que vai ser uma volta super saudável. É uma questão até curiosa, né? A gente pensar que o Leicester, quando foi rebaixado na temporada passada, a gente poderia questionar se era time para cair, né? Até olhando em campo, olhando os jogadores à disposição. Mas é um clube que já tem tempo, lida com questões financeiras, né? Até quando o time subiu para conquistar o título em 2015 e 2016, na Championship o Leicester já trabalhava meio no limite da margem ali para conseguir o acesso, né? No limite do regulamento do fair play financeiro. É um clube que teve um impacto muito grande da pandemia, né? Até porque os donos do Leicester eles estão ligados a lojas de free shop de aeroporto, e com o impacto da pandemia nas viagens, isso obviamente colocou as finanças deles em xeque. O Leicester, no próprio planejamento, né, nas últimas temporadas, também fez contratos longos com jogadores, trouxe peças que não deram muito certo, e isso acaba explicando o rebaixamento, né? O Bonsa tem até um texto muito bom explicando o rebaixamento na temporada passada em relação a essa questão contratual com os jogadores, e volta agora para a Premier League também temendo, né, a própria questão do déficit financeiro nas contas, a maneira como o clube precisou equilibrar o prato nos últimos tempos. Então é uma festa, mas também com um porém, porque não dá para saber se o Leicester vai voltar tão forte quanto em outras temporadas antes desse rebaixamento, né? Mas em campo foi um time que teve méritos, especialmente no início da Championship, né? Fez uma largada muito boa de campanha, um ótimo trabalho no início do Enzo Maresca, que, enfim, a gente lembra como jogador, mas também foi assistente do Guardiola até a temporada passada. É um time que tentava jogar com futebol mais técnico, bola no chão, mas que caiu de nível durante a Championship, teve dificuldades, perdeu partidas contra times menores nessa reta final de campanha, chegou a ficar em xeque, mas na hora da decisão, especialmente no jogo do meio da semana passada contra o Southampton, que era um confronto direto, o Leicester ganhou por 5-0 e aí encaminhou o acesso confirmado depois de um tropeço do Leeds posteriormente, né? Comemorou no sofá de casa. Aí só para destacar dois nomes, o grande jogador do Leicester nessa campanha foi o Desbury Hall, que já está no time tem um tempo, né? Ascendeu no Leicester, e aí fica a questão se ele vai ser vendido exatamente por conta dessa questão financeira do clube. Já tem conversas sobre uma possibilidade de venda para tentar melhorar a situação financeira do Leicester. E outro nome que a gente sempre cita quando fala de Leicester é Jamie Vardy, que é o artilheiro da campanha, anotou 16 gols, muito importante em diversos momentos, especialmente nessa reta final, quando o time estava oscilando mais, o Vardy entregou gols importantes, porque ele não foi titular absoluto no ataque do Leicester, e teve uma importância também de vestiário, né, que durante derrotas recentes para times da parte de baixo da tabela, o Vardy chamou uma reunião com os jogadores, conversou com o time, falou sobre a mentalidade que era necessária para essa reta final de campanha,
E essa liderança se reverberou em campo com vitórias importantes contra o West Brom e contra o Southampton, 2 times da zona dos playoffs ali da Championship, e com gols do Vardy nesses 2 jogos. Então, assim, se a gente pode discutir se o Vardy é o maior jogador da história do Leicester, isso aí é totalmente válido, né? Não só pensando no pessoal do time de 2015 e 2016, mas até mais antigos, como Gordon Banks, como Gary Lineker, como Peter Shilton. O Vardy agora tem esse acesso para a conta também muito importante. E aí, só para fechar a Championship, outro acesso direto ainda em jogo. A disputa está entre Leeds e Ipswich, os dois com 90 pontos, com a diferença que o Ipswich ainda tem 2 rodadas para jogar e o Leeds só tem mais um jogo. Então, tem essa possibilidade aí do Ipswich subir, e um trabalho também muito interessante, né? Porque subiu na temporada passada da 3ª divisão e pode emendar mais um acesso. Parece alguém que eu conheço no Futebol Manager. Jamie Vardy ou Guga? Esse silêncio é constrangedor, gente. O Jamie Vardy, pode falar, Jamie Vardy, não tem problema. Pra gente fechar futebol inglês, o Felipe Lobo, e já que eu fiz a pergunta do Leicester pro meu xará puxando pro dinheiro, notícia nova, notícia fresca, pãozinho fresco no balcão, né? Os clubes do futebol inglês, da Premier League, aprovaram um teto de gastos a partir de 25, 26. Não é nada, é alguma coisa. Mas assim, acho que é alguma coisa. Não vai ter um impacto gigantesco, mas vamos lá. Qual que é a ideia aqui? Você criar um limite de gastos baseado no que o clube na última posição recebe em termos de direitos de TV e comerciais da Premier League. Só essa receita que conta. Hoje, como que funciona? Hoje, o mecanismo da Premier League é baseado nas receitas que o clube tem. Então, o clube, teoricamente, só pode gastar dentro das receitas que ele tem. Qual que é o problema disso? A ideia é boa. O problema é, os clubes, eu não vou dizer que com certeza, porque eu não tenho provas, mas o que a gente pode dizer é que há muitas suspeitas que os clubes fabricam receitas. Como seria isso? Será? Eu tenho um patrocinador que, por acaso, é ligado ao meu dono. E esse patrocínio você faz por um dinheiro maior do que ele vale, porque aí você ganha uma receita ali. Isso vale para naming rights de estádio, patrocínio de... A gente normalmente olha para o patrocínio de camisa e naming rights de estádio, mas tem muito mais do que isso, né? Tem o fornecedor oficial de, sei lá o que, de bebida energética do clube, tal, e ganha um patrocínio tal. Tem o patrocinador do centro de treinamento. Tem vários patrocínios. Então, uma forma que eles imaginaram é que a receita do clube que recebe menos da Premier League é um parâmetro que passa a ser assim: quantas vezes esse parâmetro você pode gastar? A ideia inicial era fazer 4,5 vezes. Então até peguei o dado aqui que o The Athletic fez, baseado, se fosse valer para essa temporada, por exemplo, né? Então aí seria baseado no que foi a temporada anterior. O Brentford, que foi o clube que menos recebeu dinheiro, e aí não é por posição, tá? Menos recebeu no total ali, porque tem lá como tem algumas variáveis, né? Enfim, mas o Brentford foi o que menos recebeu 109 milhões de libras. A ideia inicial era que os clubes pudessem gastar até 4,5 vezes esse valor. Porque, como tinha muita resistência entre os clubes ricos, se aumentou esse valor para... Ainda não está cravado, tá? Eles decidiram que vai ter, mas se fala na imprensa inglesa que esse valor vai ser de 5 vezes. Ou seja, os clubes poderiam gastar 518 milhões de libras. E aí as pessoas vão falar, então não adiantou nada, né? Basicamente, os caras vão poder gastar muito dinheiro. O que é verdade. Se fosse aplicado para a temporada atual, o único que teria estourado esse teto seria o Chelsea. O Manchester City passou perto de estourar, gastou 501 milhões, e aqui o gasto que eles contam não é só o valor de transferência, é a folha salarial, funcionários, prêmios que você paga para os jogadores, tudo que é registrado em gastos do elenco. Comissões para agentes.
Então, assim, é o gasto do departamento de futebol, tá? Não é só o que você gasta em transferência, por isso que tem esse valor alto. Então, teoricamente, só o Chelsea teria descumprido a regra e, portanto, poderia ser punido por isso. É pouco, eu acho pouco, mas eu acho que é importante que haja algum parâmetro. E aí, assim, quem votou contra? Manchester United, Manchester City e Aston Villa, que a gente sabe, né? Ainda os votos não foram abertos. A gente sabe que esses 3 votaram contra. Os outros a gente não tem certeza ainda. E o Chelsea se absteve. O Chelsea se absteve. Ele não esteve na votação. Então, assim, eu acho que é um avanço. Eu acho que a gente poderia ter algo mais parecido com isso. Porque como é difícil você medir a autenticidade da receita de um clube, você consegue medir com certeza o quanto esse clube recebe da maior fatia do bolo de receitas, que é direito de TV, que é o que realmente enriquece os clubes, né? Mais do que qualquer outra coisa, com exceção talvez do Bayern de Munique nos grandes clubes. Que a receita comercial é quase tão grande quanto... E assim, acho que é um parâmetro, pode melhorar. Eu acho que a tendência é que a pressão para que esse valor fique mais reduzido vai crescer, mas acho que é alguma coisa e vai impedir, por exemplo, que o Chelsea faça essa loucura que tem feito. A UEFA já mudou regras por causa do Chelsea, né? O Chelsea fez contrato de 8 anos, porque a regra anterior mostrava que só entra no balanço o valor que você faz por ano de contrato. Então o Chelsea fez tudo isso, assim, as regras sempre vão atrás do que os caras já fazem de tentativas de driblar essas regras. Tava na hora, mas eu né, acho Lô? que é alguma coisa. Tava na hora. E o Bayern de Munique é o clube mais vocal para fazer algo assim na Europa, tá? Nas competições europeias. Eu acho que é uma tendência de acontecer isso nos próximos anos. Essa regra andaria de mãos dadas com outra, né? Que é um limite de 85% de gastos do departamento de futebol, né? Então teria as duas juntas, você teria 85% e um teto dentro disso para clubes ingleses e 70% na Europa. Tá claro que as regras atuais de fair play financeiro da Inglaterra são confusas e causam situações um pouco injustas, por mais que você queira dizer, não, o Everton mereceu perder os pontos, o Forest mereceu perder os pontos, não me parece que é um sistema que está funcionando do jeito que eles queriam. Então eles vão reformar isso para 2025 e 2026. Porque, assim, se existe uma liga que precisa de regras de controle financeiro, essa liga é a Premier League, né? E aí eu acho que é até um pouco simbólico que isso aconteça, por exemplo, depois do fim de semana em que o Sheffield United é rebaixado. Porque você tem 3 times na zona de rebaixamento, que são os 3 times que subiram para a primeira divisão. E 2 deles nem tentaram. Porque o custo para você competir na primeira divisão da Inglaterra é tão alto que clubes como o Luton Town ou o Sheffield United olham para isso e falam, não dá, eu não vou tentar. Se a gente tem um risco ótimo. De quebrar, de ser uma quebradeira em série, né, Bonsa? Porque aí você não consegue ficar, cai, é rebaixado, a receita cai, aí você quebra o clube, Sim, né? Se você fizer isso. Porque não tem garantia, porque todo mundo tá gastando. O Nottingham Forest, por exemplo, gastou pra caramba e perdeu pontos por isso, então por isso que tá nessa situação. Mas também tá ali na briga contra o rebaixamento. O Fulham gastou muito uma vez que subiu e foi rebaixado. Então não tem garantia, né? Acho que vai ser a primeira vez em muito tempo, inclusive, que os 3 que subiram podem acabar caindo, né? E o Burnley até gastou, mas não conseguiu também competir, gastou mais de 100 milhões de libras e também não conseguiu competir. Então você tem que ter uma maneira de tornar um pouco mais saudável, né, essa relação financeira da Premier League, que há muito tempo fugiu completamente do controle. E não me espanta os clubes que votaram contra, em caso... Os 2 de Manchester por motivos diferentes, né? O City eu gastei sem controle e me dei muito bem com isso, e o United, eu gastei sem controle e nem assim eu consegui montar um bom time, então imagina se tiver controle, melhor não ter. E o Aston Villa, porque acho que é o clube ali fora do G6, né, do Big Six, que tem mais... Tirando o Newcastle, que é um caso completamente diferente, mas dos outros é o que tem mais aspirações e possibilidades de se juntar nesse clube, então acho que ele não quer um limite e de gastou gastos. Mais que o Newcastle, tá? E gastou mais. E só para terminar, o Sindicato dos Jogadores da Inglaterra tá com as sobrancelhas levantadas por causa disso, porque ele é fundamentalmente contra qualquer tipo de limite de salarial para os jogadores, né? Então ele está defendendo a parte dele,
E aí acho que vale trazer o exemplo, por exemplo, de uma liga como a NBA, que tem teto salarial e tem limite de salários, mas é algo negociado entre os donos e os jogadores. Então não é algo arbitrário que a federação impõe ou que os donos impõem. Basicamente eles pegam todas as receitas da NBA e dividem pela metade, não sei se é 50-50, mas é basicamente pela metade entre donos e jogadores, e aí o dinheiro dos jogadores é dividido entre os jogadores de acordo com as regras deles lá, que são extremamente difíceis de entender. Então, eu entendo também a parte do sindicato de ter uma preocupação com uma regra que possa limitar os salários dos jogadores. Quantos por cento dos jogadores da NBA usam maconha, Bruno Bonsante? Não sabe? Acho que teve uma pesquisa, não teve essa pesquisa recentemente? Talvez a Liga flexibilizou, né? A Liga flexibilizou, porque não tem como. Bom, é legal em vários estados dos Estados Unidos, né? Então não tem como você... Poderia gerar um recurso nos tribunais, né? Se você proibir. Enfim, de qualquer jeito, só para corrigir a informação, na verdade... No pique que nós estamos há 12 minutos nesse assunto. Não, o clube que menos recebeu na temporada passada foi o Southampton. Aí eu tava olhando a tabela de gastos. Aí eu falei que o Aston Villa gastou 250 milhões, contando todo esse bolo, e o Newcastle 234. Então dá para entender um pouco, como o Bonsa falou, é o primeiro fora do top 6 na folha de gastos. Nós estamos nos playoffs da NBA e do NBB. Certa vez... eu entrevistei um diretor de basquete de um clube que estava no NBB, o Matias Pinto. Eu imagino. E o jogador fulano de tal, por que ele está fora do time? Aí o diretor falou assim: Leandro, não tem condições. A gente arruma maconha para ele, não é demais. A gente arruma mulher para ele, não é demais. Eu não publiquei isso. Eu não publiquei, porque aquilo seria... Sim, não tinha... Primeiro que não tinha... Eu queria falar de basquete, né? Não tinha nem como apurar também. Exato, eu queria falar de basquete, eu não queria polêmica, não queria processo. Segundo que, enfim, era um diretor de basquete claramente pouco preparado para o cargo que ocupava. Mas estamos nos playoffs, aí o Bruno Bonsante perdendo o sono porque resolveu torcer para equipes de basquete da costa... que dorme tarde, né? Eu já prefiro um Miami Heat, que 8 da noite já tá jogando. Pra daqui pra de lá. Torcer pro Chicago Bulls é mais fácil também. Chicago tá um pouquinho mais... Não, eu torço por uma franquia que nem chega nos playoffs, então é de boa. Mas eu não sei se é um ovo ou a galinha, né? Se eu fico acordado porque o time que eu torço joga à tarde, ou se eu comecei a torcer pra esse time porque eu ficava acordado até tarde e era o time que tava passando, então... Mandar um abraço, fazer um expresso Santa Catarina, aqui o Jonathan Pereira pede um salve do nosso time aqui para os professores catarinenses que estão em momento de greve na luta por uma educação mais digna e pelo cumprimento de promessas, né, que não foram cumpridas pelo governador do estado. Jonathan, muita força, muito brio, viva os professores e os educadores. E tanto o Felipe Melo, que não é aquele, quanto o Sérgio da Silva, que também não é aquele. Mentira, porque são tem aqueles. Sérgio da Silva pra caramba, mas também, são aqueles, são os nossos, né? Felipe e Sérgio, ambos de Tubarão, Santa Catarina, estão aqui com a gente, assim como o Nico Rodrigues, Expedito Neto, o Thiago está aqui com a gente, Edu Starling, grande abraço para você. E, Matias Pinto, pulinho rápido em Portugal. Uma dinastia terminou, né? O Pinto da Costa, por 42 anos, foi o nome do Porto. André Vilas-Boas, que até poucos anos atrás era nome para ser cantado aqui, ele chegou a ser o Zubeldia da vez, né? São Paulo mais de uma vez queria o André Vilas-Boas para treinar o São Paulo, um grande nome do futebol português, que agora é o novo presidente do Porto. Pois é, né? O Pinto da Costa estava no poder desde 1982, né? Ou seja, são 40 anos, mais de 40 anos à frente, né, do principal clube do norte de Portugal, e nesse período conquistou, né, seus principais títulos, né, 2 Champions, 2 mundiais, enfim, a Liga Europa, justamente sob o comando do André Vilas-Boas, né, que tem até uma trajetória curiosa, né, porque quando o Bobby Robson foi morar no Porto, né, para treinar o Dragão, acabou morando no mesmo prédio dele, aí ele começou, né, a se engajar, né, na carreira de treinador e se tornou, né, uma
promessa, né, para o futebol português, que acho que não atendeu às expectativas, né, dada essa mentoria que ele teve tanto do treinador britânico quanto do próprio José Mourinho, né, no qual ele trabalhou tanto no Chelsea quanto na Inter de Milão, né, enfim, mas depois, né, já em carreira solo fez bons trabalhos tanto no Porto quanto no Zenit, né, e enfim, estava aí no mercado até outro dia, mas já tinha esse desejo, né, de se postular ao cargo máximo do Futebol Clube do Porto, que vivia, né, esse monólogo aí, né, com o Pinto da Costa, enfim, desde o começo dos anos 80, que não tinha quase uma oposição real e também aparelhou, né, os Super Dragões, né, que é o principal coletivo ultra do Porto, né, e que virava sua tropa de choque. Inclusive a Gota d'Água foi uma assembleia de sócios em novembro do ano passado, no qual opositores ao Pinto da Costa foram agredidos pelos Super Dragões, e daí tivemos um recorde, né, na participação do processo eleitoral do Futebol Clube do Porto, com mais de 20 mil sócios votando, no qual 80% acabaram elegendo o André Vilas-Boas, que vai ter, né, um desafio muito grande, né, justamente de substituir, né, esse grande nome da história do Porto, que é um nome bastante divisível também, né, não é uma unanimidade, como se provou nessas últimas eleições, mas vai ter esse fantasma por trás aí para começar um processo de reformulação dentro ali do Estádio do Dragão. Futebol Clube do Porto, um abraço para Chico Patti, o portista, o CEO da CEO Central 3, que está se despedindo da cidade de Porto, onde não foi muito feliz no Estádio do Dragão, né? Cada vez que foi assistir, reclamava. Só reclamava que a torcida, que era isso, que era aquilo. Quer falar alguma coisa, Bruno? Eu só invejo muito a vida do André Vilas-Boas, né? Ele era um menino de apartamento que chegou no Robbie Robson um dia e falou: "Ei, eu manjo de futebol". Aí ele vira técnico do Porto, ganha, faz uma temporada histórica na frente do Porto, aí ganha oportunidades, vai pro Tottenham e tal. E acho que chegou uma hora que ele virou e falou: isso aqui é meio difícil, né? Então acho que eu vou correr de rally. Aí ele corre de rally. Aí um aninho na China, vamos um aninho na China ganhar dinheiro. E aí faz até um bom trabalho no Marseille também, então mesmo recentemente, né, ele ainda mostrou que ainda poderia ser um técnico competente no futebol europeu, e aí uma hora falou, agora eu vou derrubar uma dinastia no Porto, e vou ser presidente do meu clube. Então, é uma trajetória realmente muito curiosa, e acho que ele tá aproveitando bem a vida dele. Como disse aqui o Vitor Marques de Almeida, ele é o André Vidas Boas, na verdade, não o Vilas Boas. É o André Vidas Boas. Né? É a gente jogando videogame, né, Bruno Bonsante? Eu, quando jogo videogame, às vezes eu piloto a Ferrari, aí eu saio e ganho um cinturão no UFC, depois eu viro o técnico do Celta de Vigo. É assim que é. O Leandro Stein, saindo de Portugal, dando um pulinho no continente africano. Eu poderia pegar um gravador aqui, um programa velho, porque eu já devo ter feito essa pergunta para você, né? Al Ahly e Esperance. Temos uma final de Champions africana que não é propriamente inédita, né? Aliás, talvez seja uma tendência atual no futebol africano. Os times mais fortes, pelo jeito, estão muito fortes. Não está dando muita margem para surpresas. O fato é que a gente tem uma final, tudo bem, repetida, mas uma final quente ainda assim. Bom, é exatamente isso, né? Assim, a maneira como os times mais fortes da África têm dominado ainda mais impressiona, né? E até fica o questionamento para os próximos passos, né? Porque tem o novo torneio, né? A Superliga, que foi muito menos super do que se prometia, mas é uma fonte de renda que pode se ampliar. Tem o próprio Mundial de Clubes, que também pode garantir uma renda muito maior para esses clubes, né? Então, talvez esse domínio se perpetue. E até, assim, olhando para a lista de finais recentes, o Al Ahly vai jogar agora a 7ª final em 8 edições e busca o 4º título nesse período. Já o Esperance, ele volta à final depois de 5 anos, mas ele vinha de um bicampeonato em 2018 e 2019.
5 dos últimos 6 títulos da Champions Africana ficaram entre os dois clubes. Os dois fizeram entre si a final de 2018 vencida pelo Esperance. Então tem toda essa questão, né? Tem, obviamente, uma questão de rivalidade do Norte da África, tem o próprio domínio e relevância do Norte da África dentro do contexto africano, mas ainda assim está muito repetitivo, né? O Esperance teve o confronto de maior peso, assim, pensando nos times que estão batendo o cartão nessas fases finais, que foi contra o Mamelodi Sundowns, que é o time do presidente da CAF, né? O Motsepe ascendeu como presidente do Mamelodi Sundowns, além de ser um cara riquíssimo na África do Sul, e é um clube que tem feito bons trabalhos, mas o Esperance conseguiu essa classificação com 2 vitórias por 1-0. E aí um pouquinho diferente, mas nem tanto, que enfrentou o Al-Ahly, foi o Mazembe, que já não está na melhor fase dele, mas dessa vez conseguiu alcançar a semifinal. E aí o Al-Ahly, depois do empate por 0-0, conseguiu ganhar por 3-0 no segundo jogo. E aí fica toda essa questão e a própria maneira como o Al-Ahly tem participado bem do Mundial de Clubes da FIFA, né? Esse no formato que vai virar antigo, também ajuda a perpetuar essa força do time por questão de premiação, por montagem de elenco. Já é um elenco que conta com a base da seleção egípcia. O Al-Ahly é o favorito, mas assim, entre toda essa monotonia, é uma final de muito peso. O Francisco Setaro fala aqui: alô, meio-campistas, você sabe me dizer que bafafá é esse entre a ANAF e a Comissão de Arbitragem da CBF? Rapidinho, Francisco, porque a gente não tem que perder tempo com essas coisas, não. Ninguém está preocupado com o futebol brasileiro. Ninguém quer a melhoria do futebol brasileiro. A ANAF é um órgão cuja presidência, cuja liderança é contra o Edinaldo. Ela não vai cansar de soltar notas para falar de A, que na verdade é para falar de B, que na verdade é para atacar o Edinaldo. E quando a maré virar, a ANAF vira e outros órgãos vira. É um monte de associação, um monte de comissão, e ninguém está preocupado com o futebol brasileiro. Eu não me lembro de ver o futebol brasileiro tão abandonado. E olha que eu vivi nos anos 90, vivi nos anos 2000, vi João Avelange, vi Estatuto do Torcedor, vi Caso Edilson, vi o diabo nesse país. Mas igual a gente vê hoje, muito difícil. Diga lá, Lobo. Não, só para informar, porque acho que isso é importante, esse contexto não está sendo dado na maior parte dos lugares que está falando sobre essa nota da ANAF. A ANAF é irrelevante. Eu explico por quê. Ela não representa a maioria dos árbitros. Os árbitros estão descontentes com a gestão da ANAF há muito tempo. Eles criaram uma associação que chama Abrafut. Eu digo isso pelo seguinte: a ANAF quer criar caos. Ela não representa ninguém de peso. Então, quando vocês virem notas da ANAF, ignorem essas notas, porque eles estão gritando para o vazio para terem relevância. Quem representa os árbitros, os principais árbitros brasileiros, é a Abrafut. Portanto, a ANAF, como perdeu relevância, porque ela não representa uma categoria mais, como já foi, exato, ela faz isso. Então, não vamos dar importância para o que não tem importância. E o seu açougueiro tem uma opinião sobre a arbitragem. O seu padeiro tem uma opinião sobre a arbitragem. Eu tenho uma opinião sobre a arbitragem. E uma empresa chamada Good Game tem a sua opinião sobre a arbitragem. Todas elas são irrelevantes, tá? A opinião do seu açougueiro e a opinião da Good Game vale exatamente a mesma coisa. Aliás, até ficaria entre uma e outra com a opinião do meu ou do seu açougueiro. Só não fico com a opinião do Paulo Sérgio de Oliveira, que foi o pior árbitro que eu vi nesse país e é a pessoa que dá opiniões, entre aspas, oficiais sobre futebol. Tem coisas que a gente não entende. Quem quer falar de final de Champions feminina? A gente tem Barcelona virando contra o Chelsea. A gente vai ter uma revanche, né, entre Barcelona e Lyon. E é isso, né? Final com jogo único. É uma coisa que vai estar sempre... É um jogo que sempre vai estar aberto. As coisas podem acontecer para lá e para cá. E a gente está falando de uma revanche. A gente está vendo que não Lyon e Barcelona dá jogo. Claro que dá jogo. Mas mais uma vez eu acho que é o caso da gente falar assim... É o time da temporada, né? O Barcelona hoje é o time da temporada. É o time feminino do planeta.
O Barcelona vai ter... Bom, a gente primeiro teve a final que perdeu do Lyon, sendo que o Barcelona era favorito, né? O Lyon parecia viver um momento que não era mais tão dominante como foi em outros momentos dessa história recente. Então, dá para dizer que a vitória do Lyon, principalmente pela forma que foi um pouco surpreendente. O Barcelona é um dos times... o que mais se compromete, digamos, no futebol feminino. Não só gasta, né? Porque gastar, acho que é pouco. Você dar importância. Acho que um exemplo disso é que quando foi negociar um novo patrocínio, o Barcelona, que foi o Spotify, negociou já para incluir o futebol feminino na conta. E isso aumentou o valor. Enfim, o valor do patrocínio do futebol feminino foi mais valorizado também. Então, acho que isso é importante. O Barcelona é um time que tem dado bastante relevância, né? E aí agora vai enfrentar de novo o Lyon, e o Lyon que despachou o PSG, que tem sido na França quem mais se aproxima, já ganhou título também na própria França, enfim, tem sido um time, e dos ingleses, o Chelsea, que foi eliminado pelo Barcelona, é o time que mais tem história nesse futebol feminino recente, tem a técnica que será a técnica do futebol feminino americano, né? Da seleção americana, que é bem relevante, né? Mostra que as americanas também estão precisando se reinventar, e o centro do futebol feminino foi para a Europa mesmo, como não era há 15 anos. Então a gente vai ter uma final interessante nesse sentido. A gente tem a Bonmati, que talvez seja a melhor do mundo no futebol feminino hoje, desde a Copa já tem sido exaltada como tal. Então vai ser interessante de ver como que vai ser esse duelo. Bruno Bonsante, para a surpresa de absolutamente ninguém, o Paris Saint-Germain é campeão na França, mais um campeão no meio de uma reformulação, que é isso sim diferente de outros anos, com toda essa história da perda no fim do contrato do Mbappé, e também com a chegada numa semifinal de Champions League. Tudo bem, a gente já imaginava que o Paris Saint-Germain seria campeão, mas não significa que a história foi 100% manjada, né? O Paris Saint-Germain, que se encontra hoje campeão, tem uma história para ser contada que talvez lá, 8 meses atrás, eu teria pensado que seria diferente. Que tal para você o Paris Saint-Germain campeão? Não foi 100% manjada, mas talvez uns 93,5% manjada, assim, né? Foi... assim, a temporada começou um pouquinho vacilante mesmo para o Saint-Germain, né? O Luis Henrique começou o trabalho, teve alguns problemas na Champions League, deu respostas atravessadas, enfim, todo o pacote Luis Henrique que sempre acontece. Mas ele montou um time consistente o suficiente para transformar o campeonato francês numa mera formalidade, né? O campeonato francês chegou a um ponto em que o Paris Saint-Germain ele vira notícia quando está perto de uma tragédia, né? Se não tiver, ninguém presta muita atenção. Ainda mais depois da saída, né, de Neymar e de Messi, que são dois jogadores que atraíam muita atenção. Então, assim, o principal ponto de atenção nos últimos meses em relação ao Paris Saint-Germain tem a ver com isso também, né? Que é para onde vai o Mbappé, porque dessa vez não teve nenhum risco, praticamente, já há muito, muito tempo. O Paris Saint-Germain ficou meses invicto, perdeu só um jogo no campeonato francês, e não foi ameaçado. Em muitos momentos o Brest foi o time mais próximo, agora tá o Mônaco ali, tá tendo uma boa briga pelo segundo lugar na França, por vaga na Champions League, mas o Paris Saint-Germain em si não foi muito ameaçado, mas assim, ainda teve, acho que apontando para o futuro, né, boas notícias, como por exemplo uma temporada muito sólida e com muitos minutos do Zaïre Emery, né, que é um volante de 18 anos do Paris Saint-Germain, que estreou cedo na seleção francesa, teve ótimas partidas pelo Paris Saint-Germain, e um dos pontos positivos, né, um dos pontos benéficos de você ter um campeonato que você domina tanto, é que você pode jogar um garoto de 18 anos para ser titular 30 vezes e tanto faz, né? O Barcola, eu acho que também foi uma contratação do Paris Saint-Germain, do Lyon, e que teve oportunidades, e até na Champions League mostrou boas coisas, então você tem ali também mais um jogador
apontando para o futuro. Dos mais experientes, eu acho que o Vitinha teve uma reta final de campeonato bem forte e também é significativo, porque é um meio-campista, né? O meio-campo é o principal problema ali dessa formação de time do Paris Saint-Germain, é onde geralmente estão os problemas, então aparece um meio-campista bem importante aí no Vitinha. O Dembélé foi bem nas assistências, nesses poucos gols. Acho que a decepção que eu tive nessa temporada foi com o Kolo Muani, né? Eu esperava aqui saindo... Oi? Ainda teve o Mbappé, que fez 43 gols em 44 jogos pelas competições, inclusive, que só não chama mais atenção porque ele faz... gringo. Mas enfim, ele fez mais de 40 gols. É, né? Gringo, ele fica babando o ovo do gringo. Mas achei que o Kolo Muani ia se encaixar bem nesse time. Acho que ele tinha características para se entender bem com o Mbappé. Estava vindo uma ótima temporada com o Frankfurt e não acho que ele jogou tão bem assim, que ele se encaixou da maneira como eu esperava, mas ainda também tem tempo pela frente para desenvolver esse trabalho. Quero mandar... Só citar mais dois caras importantes. Um, Hakimi, que em muitos momentos ele chamou a responsabilidade e com a saída do Mbappé ele acaba sendo um dos protagonistas desse time, e o Donnarumma, né? Se o Donnarumma na Champions ele deu algumas vaciladas, no campeonato francês ele fez muitos jogos em que acabou preponderando, assim, fez a diferença para o Paris Saint-Germain conquistar os resultados e ter essa tranquilidade. Tudo bem que foi um campeonato francês que os concorrentes não tiveram um nível tão alto para ameaçar o PSG, mas ainda assim o Donnarumma fez partidas muito boas para evitar tropeços, para garantir vitórias, então também merece essa menção. Quero mandar um abraço para o Matheus Hudson, que fala que conseguem pensar em alguma relação mais aleatória entre futebol e música do que o Djalminha ser obcecado por The Smiths. O Djalminha é fã do The Smiths, né? Mas, e do The Cure também. Mas Matheus, pra mim, surpresa mesmo seria se o Morrissey fosse louco pelo Djalminha. Fã do Djalminha? Aí seria muito louco o Morrissey ir num show com a camisa do Djalminha, assim, do Guarani. Ia ser muito louco, mas pô, The Smith tá Eu tava pensando em algumas, mas não cheguei em nenhuma. Se você ampliar pra indústria cultural, eu acho muito estranho o Russell Crowe ser torcedor do Leeds, por exemplo. Isso eu acho um pouco meio estranho. Tem outras coisas, tipo a Anne Hathaway, torcedora do Arsenal. Não sei se vocês viram essa semana aí, ela tava comemorando o gol ao vivo também, achei, tipo, e o K-pop com o Guarani, né, estourou, né, o K-pop virou bugrino. Eu acho curioso, o Bonsa falou do Leeds, né, a banda Kaiser Chiefs dá esse nome por conta do Lucas Hadeb, né, que foi jogador sul-africano, ídolo do clube lá de Yorkshire. Matias, o Jaden Smith que apareceu com a camisa de São Paulo também. Mas aí eu acho que tem uma explicação de comercial, né? O filho do Snoop Dogg com a camisa pela New Balance, que é a patrocinadora de São Paulo. Até que o pessoal reclamou que ele tá com um gorro verde, né? Que parecia a camisa do Palmeiras do começo dos anos 90. Ô, Matias, diga lá. Eu fiquei fora por 3 episódios. Eu não sei se você degringolou com a minutagem desse programa, mas eu tô de volta. Pega a média. Então nós estamos com 58 minutos. O meu tchau pra você vem junto com Velha Sarsfield. 11 anos de jejum podem ser encerrados nas próximos dias. Isso, o Velha Sarsfield conseguiu a classificação para a final da Copa da Liga, né? Ao eliminar o Argentino Júnior na semifinal, e depois de um empate sem gols em San Nicolás, né, que é uma cidade ali próxima da divisa entre a província de Buenos Aires e a de Santa Fé. E nos pênaltis acabou sendo mais feliz, né, porque o Argentino Júnior desperdiçou 2 penalidades, enquanto o Vélez apenas a primeira, né? Então acabou tendo uma virada aí nos pênaltis. O Vélez que jogou quase todo o jogo com 1 a menos, né, devido à expulsão precoce do atacante Brian Romero aos 14 minutos. Pelo VAR, eu achei um tanto exagerada a expulsão. Não acho que tenha sido para vermelho, mas enfim, foi a decisão do árbitro com o auxílio da arbitragem de vídeo. O próprio Brian Romero, que já tinha passado pelo Argentino Júnior, né, 2 clubes que têm uma rivalidade forte, não é o clássico de ambos, mas justamente por poucos enfrentamentos com seus respectivos clássicos tem se tornado uma rivalidade cada vez maior. E daí, eu pesquisei a origem dessa rivalidade, e uma delas é o Campeonato Nacional de 1985, o último jogado, né, com essa nomenclatura, e que foi uma doideira, porque tinha a chave dos vencedores, a chave dos perdedores. O Argentino Júnior eliminou o Vélez Sarsfield na chave dos vencedores,
Mas o Velho Stars depois foi campeão da chave dos perdedores, porque todos os times podiam voltar para o campeonato depois. Aí teve 2 finais, no qual cada um ganhou nas penalidades, e na final, para valer, o Argentinos foi campeão naquela oportunidade, né? E só rapidinho aqui, um giro sudaca, né? No pique. Tivemos também a definição dos quadrangulares semifinais na Colômbia, sem os clubes de Cali e Medellín, ao menor número de com clubes grandes entre os 8 classificados desde o finalização 2018. A grande surpresa é o Atlético Bucaramanga, que foi o líder dessa fase, né? Na última rodada tinha 4 clubes brigando por a última vaga, né? Na verdade, 3 já estavam virtualmente classificados e o outro estava tentando furar ali, no caso o Independiente Medellín, que ganhou o seu jogo, mas precisava, né, de uma derrota tanto, né, do Júnior Barranquilla, do Milionários e do Once Caldas, que não acabou acontecendo, então o Independiente Medellín, mesmo com a vitória, foi eliminado. E teremos a certeza, né, de um campeão inédito na Bolívia, com a surpreendente final entre o Universitário de Vinto e o San Antonio Bulu Bulu, 2 clubes separados por menos de 300 quilômetros ali no departamento de Cochabamba. O campeonato boliviano que teve alguns campeões inéditos nas últimas edições, né? O Independente Petroleiro de Sucre, que ganhou o título de 2021, e o Sport Boys de Warnes, que foi campeão da Apertura 2015. Asta. O Bruno Bonsante, viu, Matias, em breve vai começar a se insinuar para outros clubes no canal novo dele de Futebol Manager. Ele quer sair do clube, ele cansou da Cidade Limpa, onde ele mora, no Paraguai. Só que o Juninho Pernambucano não, tá lá. Pernambucano vai ficar. Ele só vai treinar. Pernambucano gostou muito. Só vai treinar agora em Cidade Limpa. Ficou mal acostumado. Cidade com sujeira. Ele tá fora. Um beijo pra você, Zé Pereira. Steve Harris ser obcecado pelo West Ham é algo diferente, ele diz. Não, né? Ele nasceu em Londres. E ele jogou na base também, né? E o West Ham é meio modinha, né? Teve uma vez que o Snoop Dogg postou no stories do Instagram dele um jogo do Palmeiras com o Lucas Lima. Ele filmou com um close no Lucas Lima. Foi o que me ocorreu aqui. Um beijo pra você, Bruno Bonsante. Um beijo. Tem a relação do Bob Marley com o Ajax, né? Também eu acho que é bem interessante como isso aconteceu. Eu não lembro exatamente dos detalhes, mas eu lembro que é uma história legal. Talvez eu conte no próximo episódio pra vocês. Mas a música do Bob Marley virou, inclusive, né? Não, a música do Bob Marley é conhecida mundialmente. Não, mas virou um dos hinos da torcida do Ajax, né? Eles lançaram camiseta e tal, então baita tem uma camisa. relação bacana ali entre o Ajax e o Bob Marley. Era mais por causa da música, né? O Bob Marley, na verdade, ele gostava, além do Santos, por causa do Pelé, do Celtic. E o produtor dele jogou no Náutico, isso que é doideira também. Vandinho. Não é o Vandinho do Náutico. Não é o Vandinho do Náutico. Não é o Vandinho do Náutico, não. Um beijo, Leandro Stein. Um beijo e só um destaque final da França também, o Brest, que se classificou pela primeira vez para as Copas Europeias. Nunca tinha passado da 8ª colocação do campeonato francês, e quando chegou na 8ª colocação tinha o zagueiro Júlio César no time, logo após a Copa do Mundo de 86, tinha também o José Luiz Brown, e aí tá fazendo um trabalho fantástico, né? A gente pode até esmiuçar depois, porque muito provavelmente vai pegar Champions, mas é um time que, assim, não tem jovens, os destaques são os caras mais rodados, veteranos, o técnico fazia não sei quantos anos que não trabalhava como técnico porque ocupava cargos de direção. É uma história bem interessante e conquistou essa vaga com uma vitória épica até, né? Foi um 5-4 contra o Rennes fora de casa, em que o 5º gol veio aos 96, aos 51 do segundo tempo, né? Então uma outra dessas histórias interessantes da temporada. Valeu, gente, até sexta. Desculpa, é que eu preciso dar a resposta definitiva. Não tem história mais aleatória envolvendo música e futebol do que a estátua do Michael Jackson no fundo. É a maior de todas. Essa é, de fato. Campeão. É verdade. Eu demorei para lembrar, mas ganhou. E quero lembrar também que está sempre nos Jogos do São José a Pamela Rosa, uma das grandes skatistas do mundo. Sempre que ela está na cidade, ela vai mesmo ao estádio, compra o ingressozinho dela e vai ao jogo. Ela que é São Paulina também. Ela tem também o São Paulo no coração dela. Felipe Lobo, o homem do Próxima Fase, um beijo, um abraço para você e nos vemos na sexta.
nos vemos na sexta-feira, então. E já assistindo o Bonsa dominando o Campeonato Paraguaio. Foi pra Liberta, cara. Loucura, né? O homem tá foi campeão. seu segredo. Foi campeão. Tá revelando seu Arroba segredo. Bonsa FM lá no YouTube. Se inscrevam. Então. E eu contei a história dos clones, pra quem curte a história de videogames. Eu contei como os clones brasileiros fizeram o Nintendinho existir no Brasil, porque ele não existiu oficialmente, né? Então, os clones. E a história é muito boa, hein? Os caras deram um nó na Nintendo. Felipe Lobo, que hoje acende uma vela para Rubens Barrichello, amanhã uma vela para o Ratzenberger e quarta-feira acende uma vela para Ayrton Senna de maneira religiosa. Essa é uma semana que, para quem gosta de Fórmula 1, vai fazer 30 anos do pior, acho que é o pior GP da história, né? Para nós, com certeza. Muitos desastres já aconteceram na história da Fórmula 1, mas um quase desastre fatal na sexta e um fatal no sábado e outro no domingo. Eu realmente acho que foi o fim de semana mais duro aí da história da Fórmula 1. Sexta-feira a gente volta, gente. É um prazer. Eu tô um pouco mais magro, um pouco mais debilitado. Pra quem não viu pra quem não assistiu a gente em imagens aqui, tô fraquinho, meu braço tá fraquinho, minha voz tá meio vacilante, fico cansado fácil, perdi bastante massa, além de quilo aí. Foi realmente difícil e preocupante, mas tô aqui, tô de volta e é um puta de um prazer estar aqui. A gente faz bastante coisa na vida e o pódio nem sempre tem 3 opções, né? Feliz de quem tem 3 coisas legais para fazer mesmo na vida profissionalmente. Uma delas, certamente no meu pódio estará sempre fazer o podcast Meio Campo, fazer uma hora aqui, passar uma hora com Bonsa, com Stein, com Lobo, com Matias Pinto e com você que topa passar esse tempo do nosso lado. Sexta-feira a gente está de volta, eu aqui no meu velho querido banco, você aí em todo o Brasil, porque o Meio Campo é nosso. Tchau, tchau.